Vamos para mais uma aula de Química, hoje volume 2, módulo 9. Propriedades coligativas ou osmoscopia, comparação quantitativa pelo número de partículas. O que é a osmose? A osmose vai ser a passagem do solvente de uma solução que está diluída para uma solução de maior concentração, que tem mais partículas, está mais concentrado, tudo bem? A partir de uma membrana semipermeável. Então, a pressão osmótica nada mais é do que uma pressão que vai ser exercida nesse sistema, tá? Para que isso não aconteça, para que não aconteça a passagem desse solvente de uma parte que esteja diluída para uma parte mais concentrada. Isso é muito comum de acontecer de forma natural no nosso dia a dia. Por exemplo, quando a gente vai salgar a carne, tá? Então, quando a gente salga a carne, se você for reparar, até mesmo a carne seca, como é que funciona? A carne ela vai ficando murcha, porque ela vai perdendo a água dela. Porque a água seria o solvente nesse caso, então dentro da carne seria o meio de menor concentração, porque tem menos sal, e fora da carne, por ter mais sal, vai ser o meio de maior concentração. Então a água ela sai de dentro da carne e vai indo para fora. Por esse motivo que a carne seca ela já é mais seca, justamente. Ela já é mais seca, é mais murcha por causa disso. Outro exemplo seria, por exemplo, o alface. Quando a gente pega para temperar alface, se vocês forem reparar, o alface estraga muito mais rápido. Por quê? A partir do momento que a gente faz aquela solução de sal, limão, vinagre e coloca o alface ali, toda a água que tem dentro do alface, ele vai passar do meio dele, que está menos concentrado, para o meio de maior concentração. Então, ele vai sair, ele vai perder toda aquela água dele. Consequentemente, ele vai murchar. Tudo bem? Então, pode observar essa figura 1 aqui, ó. Se você for reparar, a gente tem dois lados. Esses tracinhos vermelhos seriam essa membrana semipermeável. Então, de um lado, a gente tem um total, olha as bolinhas verdes. A gente tem um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bolinhas verdes, tá? 6 bolinhas verdes. Do outro lado, a gente tem, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Mais ou menos umas 13 bolinhas verdes. Então, o que vai acontecer com a água? Ela vai passar desse meio que tem menos partículas, que é o meio menos concentrado, e vai para o lado de maior concentração. Tudo bem? Osmoscopia. Vai ser a propriedade coligativa que vai estudar justamente essa movimentação do solvente, de um meio de menor concentração para um meio de maior concentração através dessa membrana, tá? Então, o que a gente viu? A gente viu que, teoricamente, para o solvente passar de um de menor concentração para o de maior concentração, significa que tem que ter mais partículas. Então, o meio que tiver uma maior quantidade de partículas vai ser aquele meio de maior concentração, que vai ser justamente aquele que vai receber o solvente. Então, como funciona essa fórmula? Então, a gente tem esse π, que nada mais é do que a pressão osmótica, vai ser igual à concentração molar da partícula, que é o μ, vezes R, que é a constante universal dos gases, que é aquele 0,082, tá? T, que é a temperatura, e o I, que é o fator Van der Waals. O que é isso? É a quantidade de número de partículas que tem ali. Por exemplo, sal. Sal a gente tem íons. Tem o Na e tem o Cl. Então, no total, a gente tem duas partículas ali, tá? O Na e o Cl. Então, a pressão osmótica, ela também pode ser a mesma coisa que a pressão da coluna, tudo bem? Porque a gente está trabalhando com fluidos. Então, como é que ficaria a pressão da coluna? Então, onde tem a pressão osmótica, a gente pode transformar a fórmula em densidade do líquido vezes gravidade vezes o ΔH. O que seria esse ΔH? Nada mais é do que a diferença entre a altura entre as colunas que estão, tudo bem? Isso vai ser igual ao quê? O μ, que seria a concentração, só que agora a gente vai fazer a concentração de um menos a concentração de outro. O R, que é igual para todo mundo, T. Vamos ao exemplo. A purificação da água por meio do processo de osmose é citada em 1624 na obra. A dessalinização de uma solução de sulfato de alumínio pelo processo citado ocorre utilizando-se uma membrana semipermeável. Considerando a concentração em quantidade de matéria de solução igual a 0,4 mol por litro, então isso seria a concentração molar, tudo bem? E admitindo-se que o sal totalmente dissociado à temperatura de 27 graus Celsius, então a temperatura ele já deu. Lembrando que tem que passar para Kelvin, tá, gente? Determina a diferença da pressão osmótica que se estabelece entre os lados da membrana no equilíbrio, medidas em atmosfera. Então, ele quer a pressão em ATM. Então, como é que seria a fórmula que a gente pode ver
No slide 14. Então, a pressão seria igual a μRTI, tudo bem? Só que μ não é concentração? Concentração comum é a mesma coisa que o número de mols dividido por volume, então também posso usar essa fórmula. Então, ficaria a pressão vezes o volume é igual ao número de mols, R, que é a constante, vezes T, vezes I, tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ver esse fator de Van der Waals. Como é que a gente faz? Então, ele falou que a gente tem o sulfato de alumínio. Como é que ficaria o sulfato de alumínio? AlSO4. Então, se a gente fizer o cálculo do NOx, a gente vai ver que o NOx do alumínio é 3, então fica 3 lá embaixo. O NOx do sulfato é 2, fica o 2 ali. Então, a fórmula seria Al2SO4 3. Então, lembrando quando a gente dissocia, quando a gente separa compostos formados por ligação iônica, lembrando que a gente, quando junta esses compostos por ligação iônica, a gente desce o número do NOx, lembra? Que é a quantidade que aquele átomo vai doar ou vai receber de elétrons. Então, nesse caso, o alumínio, na verdade, é o mais 3 e o do sulfato seria o menos 2, tudo bem? Então, a gente dissociou isso. Então, a gente vai somar a quantidade que tem de íons. Nesse caso, a gente tem 2 íons de alumínio e 3 íons de sulfato. Então, no total, seriam 5. Tá? Então, 5 dividido por 1, porque é uma molécula só, dá 5. Então, o I, que seria o fator Van der Waals, seria igual a 5. Então, a gente vai colocar agora todos os dados na equação. Então, a gente tem o quê? A gente tem que a concentração vai ser igual a 0,4 vezes 0,082 vezes 300, porque eu passei a temperatura de 27 graus Celsius para Kelvin, somando 273 deu 300, vezes 5 dividido por 1, que seria o volume. Então, a pressão, nesse caso, seria igual a 49,20 atm. Osmose reversa é justamente o contrário. É quando esse solvente ele vai passar de um meio mais concentrado para um meio de menor concentração, tá? Mas isso não é uma coisa natural, então não acontece de uma forma espontânea. Então, para que isso aconteça, a gente precisa aplicar uma força. Então, a gente vai aplicar uma força na parte onde tem uma concentração maior, tudo bem? No lado onde tem uma maior concentração. Então, essa osmose vai acontecer do processo contrário. Então, o solvente ele vai passar desse lado desse meio de maior concentração para o meio que tiver a menor concentração, tá bom? Isso é muito usado, por exemplo, para tirar o sal da água do mar. Então, quando a gente quer tirar esse sal da água do mar, a gente coloca a água do mar, a gente pressiona ela, bota uma pressão e a partícula em si vai ficar e só vai passar o solvente, que seria a água, pela película semipermeável. Consequentemente, a água que vai estar do outro lado vai ter menos sal. E a água que vai estar do primeiro lado vai ter uma concentração de sal muito grande, tudo bem? Então, a gente usa esse processo de osmose reversa justamente para tirar o sal da água, porque a partir do momento que a gente aplica uma força, uma pressão no meio de maior concentração, o processo acontece de forma contrária. Então, o solvente ele passa do meio de maior concentração para o meio de menor concentração, que nesse caso da água do mar seria a água. Então, a água ela vai sair e vai ficar só o sal. Agora vamos aos exercícios. Questão 3. Osmose é a difusão do solvente através de uma membrana semipermeável do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. A pressão osmótica de determinada solução é a pressão externa a qual essa solução deve ser submetida para garantir o equilíbrio osmótico com o solvente puro. A osmose é uma propriedade coligativa, ou seja, depende somente do número de partículas dispersas em solução e não da natureza do soluto. Então, foram preparadas algumas soluções. Solução 1. HCl é 0,01 mol por litro, com uma ionização de 100%, tudo bem? Então, significa que todo H+ vira ácido. Solução 2. Com uma concentração de 0,01 mol. Nem todo H vai se transformar em um ácido, quando em solução aquosa. Solução 3, concentração a 0,01 mol. E solução 4, do cloreto de magnésio, concentração a 0,01 mol. Considerando a natureza dessas soluções, defino o que poderemos concluir a respeito das suas pressões.
Então, a gente tem que entender que quanto maior o número de partículas dissolvidas na solução, maior vai ser a pressão osmótica. Então, na solução 1, a gente tem 0,02 mols de soluto por litro. Por quê? Porque o ácido é forte e vai se ionizar completamente, tá? Na solução 2, a gente tem um pouco mais de 0,01 mol de soluto por litro, pois se trata de um ácido orgânico que se ioniza, porém não completamente. Significa que nem todo o H+ vai virar ácido, tá? Por ser um ácido fraco. Na solução 3, 0,01 mol de soluto por litro, pois não sofre dissociação, é outro composto orgânico. E a solução 4, 0,03 mol de soluto por litro, pois sofre dissociação em um cátion e 2 ânions para cada partícula. Então, dessa forma, a pressão osmótica vai aumentar na seguinte ordem. O 4 vai ser maior que o 1, que vai ser maior que o 2, que vai ser maior que o 3. Se a gente for reparar, o que tem o maior número de partículas é o que tem a maior dissociação. Nesse caso, seria o 4, que vai ter 2 cloros e 1 Mg. Então, aí já são 3 partículas, né? Depois vem a solução 1, que vai separar em 2 partículas, o H e o Cl. E, por fim, vem a solução 2, que é um ácido também, então ele também sofre uma separação. E, por último, a solução 3, porque ele não sofre dissociação por ser um composto orgânico. Questão 10. Durante o processo de produção da carne de sol ou carne seca após imersão em salmoura, que é uma solução aquosa saturada de cloreto de sódio, água e sal, a carne permanece em repouso em um lugar coberto e arejado por cerca de 3 dias. Observa-se que, mesmo sem refrigeração ou adição de qualquer conservante, a decomposição da carne é retardada. Assinale a alternativa que relaciona corretamente o processo responsável pela conservação da carne no sol, tá? Então, a desidratação por osmose retira a água do alimento, que é a carne, evitando assim a proliferação de micro-organismos por não existir um meio propício. Então, a partir do momento que a gente coloca sal naquele alimento, a água que tinha dentro daquele alimento, ele vai sair, ele vai para o meio de maior soluto. Então, ele começa a sair. Consequentemente, aquele meio ali não fica com água. Então, não vai ter tanta bactéria, tudo bem? Não vai favorecer a proliferação daquelas bactérias. No caso, seria a letra E, desidratação da carne por osmose. Então, pessoal, por hoje é só. Tá? Eu espero que todos tenham uma boa aula, leiam a apostila, não deixem de fazer os exercícios e, em caso de dúvida, entre em contato comigo. Não esqueçam da nossa aula online, tá? Qualquer dúvida é só falar comigo pela aula online.